As visitas de Estado a Portugal começam todas no Mosteiro dos Jerónimos para homenagear Luís de Camões, o fato nacional e a língua portuguesa, a língua de Camões. É do protocolo. Mas o túmulo nada nos diz do homem notável que escreveu os Lusíadas. É preciso procurar muito em outros lugares, viajar até ao século XVI e mesmo assim talvez se fique a saber pouco sobre o ser humano Luís Vaz. Quando Luís nasceu, o tráfego marítimo estava nas mãos dos portugueses. Henrique, o navegador, ajudara a criar as bases de um império que todos os anos lançava homens e navios à procura de outros mundos. A aventura começou no Magreb, torneou a África, descobriu o caminho marítimo para a Índia e atingiu o Brasil. Uma parte importante do mundo conhecia os navios do rei de Portugal. Luís de Camões foi o cantor dessa aventura marítima, mas ficou enliado naquilo que escreveu. Do homem que foi, quase nada se sabe. É pouca a documentação a esclarecer esta biografia obscura. Tudo aponta para que tenha nascido em Lisboa, numa rua como esta da velha cidade já desaparecida. Se nasceu em Lisboa, como parece ser certo, em criança terá conhecido muitos dos recantos destes bairros que têm vasos de flores e roupa a secar à janela. Terá sido na moraria? Talvez sim, pois detecta-se a presença da mãe do poeta, Ana de Sá, a viver no antigo bairro Moro de Lisboa. A biografia de Ana também é pouco esclarecedora. Certos autores antigos consideram-na nascida em Santarém, ligada à família nobre dos Macedos. O pai, Simão Vaz de Camões, a quem se atribui uma ligação familiar ao navegador Vasco da Gama, terá morrido ao serviço do rei no Oriente. Mas em que dia, de que ano nasceu Luís? Dá-se como muito provável que tenha sido em 1534 ou 35. O dia em que nasci, mora e pereça. Não o queira jamais o tempo dar, não torne mais ao mundo, e se tornar eclipse, nesse passo o sol padeça. Ó gente temerosa, não te espantes, que este dia deitou ao mundo a vida mais desgraçada que jamais se viu. Bom, dir-se-ia que os grandes poetas, os grandes artistas têm essa fatalidade, não são muito conhecidos, não há muitos elementos para podermos estabelecer a sua biografia. E daí que muitas vezes a fantasia substitua os dados reais da história. Onde está a realidade na vida de Luís Vaz? Talvez esteja em Trás-os-Montes. Embora o sobrenome Camões fosse frequente, um investigador recentemente falecido descobriu os avós do poeta na região de Chaves. Os Camões tinham origem galega. Vieram para Portugal, não se sabe precisamente quando nem porquê. Talvez numa crise de disputas fronteiriças tão vulgares na época. A verdade é que existe uma família Camões flaviense, detetável desde o século XV, pelo menos, ligada a Luís Vaz. Chaves tem origem romana. Chamava-se Aquae Flavia no tempo em que as legiões se fixaram no local e edificaram a primeira muralha da cidade. Reinava em Roma o imperador Vespasiano, mas há vestígios de povoamentos pré-históricos que são anteriores aos romanos. Os Camões andavam ligados a Vilar de Nantes, na altura uma aldeia dos arredores de Chaves. Esta capela, marcada pelo culto do Espírito Santo, é atualmente o edifício mais notável da aldeia. No entanto, não é o mais famoso. Mesmo em frente da capela, uma casa em completa ruína chama as atenções. É conhecida como a Casa de Camões, pois, segundo a tradição, terá pertencido à família do avô do poeta. Há mesmo quem garanta que o próprio Luís a conheceu ou que até terá nascido aqui. Muito improvável. Não há sequer a certeza que fosse esta a casa da família Camões. Por todo o país poderemos encontrar muitas outras casas de Camões e lugares que se reivindicam de terem servido de pousada, mesmo que temporária, ao poeta. Vão as serenas águas do Mondego descendo mansamente, que até o mar não param, por onde minhas mágoas, pouco a pouco crescendo para nunca acabar,
se começaram. Nas margens do Mondego pairam lembranças de Camões na juventude. Mais uma vez, não se tem certezas sobre o que aconteceu na realidade. A relação de Camões com Coimbra é lógica e plausível. Plausível porque a universidade era, na época, o lugar de formação da intelectualidade nacional. Lógica porque se sabe que um tio paterno de Luís, Dom Bento Camões, era clérigo no Colégio de Santa Cruz e chanceler da universidade. Teria sido ele o responsável pela educação do sobrinho? Teria sido Dom Bento a desbravar-lhe o caminho das letras latinas e gregas e a aconselhá-lo na leitura dos grandes clássicos? Talvez Luís tenha ouvido o toque da cabra a chamar para as aulas. Talvez se tenha misturado no meio dos estudantes de capa negra a discutir as teorias aprendidas com os mestres mais sapientes da altura. Camões fez estudos regulares, muito provavelmente. Não se conhecem quaisquer registros de frequência de escolas. Há a vaga ideia de que ele estudou aqui em Coimbra, mas não se conhecem quaisquer registros. Agora, não se sofre dúvida de que era um homem de uma cultura grande, de leituras vastas, embora, naturalmente, que a profundidade da sua preparação cultural não fosse a mesma em todos os aspectos. Mas era um homem que, na parte literária, conheceu os clássicos gregos e latinos, conheceu os italianos, conheceu os espanhóis. Se Luís de Camões não foi um dos regulares dos estudos gerais em Coimbra, a obra que deixou mostra uma erudição que faz supor uma preparação invulgar. Quem lhe mostrou as obras só encontráveis nas casas mais ricas da Europa erudita de então? Em que biblioteca amiga se acolheu para armazenar o saber que exibiu depois, na sua própria escrita? Os livros dessa época também eram transportáveis facilmente, em alguns casos. Vou dar exemplo de um livro que eu penso que pode ter sido levado por Camões para ainda não este exemplar, evidentemente, mas um livro muito semelhante. Este livro, que, como se vê, cabe na palma da mão, é uma edição do Cancioneiro de Petrarca, de 1537. Terá lido Petrarca em Coimbra? A velha Coimbra continua a manter segredos sobre a estada do jovem Camões. Talvez algures num edifício antigo ainda esteja escondida a informação definitiva que permita seguir Luís na viagem a Coimbra. Até lá, tudo permanecerá na obscuridade. As noites transformam-se em dias. A primavera faz-se anunciar nas prímulas, as primeiras a nascer com o bom tempo. As dúvidas nem por isso se esclarecem. Constância, no Ribatejo, orgulha-se de estar no caminho de Camões. No entanto, outras terras da Beira-Tejo se reclamam da mesma honra. Constância, ou Punhete, de seu nome medieval, viveu sempre em função do rio, aliás dos rios, o Tejo e o Zézere, e dos barcos negros que faziam a travessia das duas águas e levavam a Lisboa as cargas que apanhavam nos entrepostos ribeirinhos. A Rua do Arco desce diretamente para o rio. As casas pequenas e de traça medieval não diferem muito daquelas que existiriam no tempo de Camões. O exílio de Camões no Ribatejo, por causa de um problema amoroso inconveniente havido na corte, é contado por vários autores. Não há referências exatas sobre o local nem o tempo que possa ter durado esse afastamento de Lisboa. Quer tenha estado aqui ou não, Constância integrou Camões na sua história. A tradição antiga que situa o exílio do poeta em Constância nasceu não se sabe quando, mas está alicerçada no facto de aqui ter em casa muitos fidalgos do círculo de amigos de Camões. A Casa dos Arcos hoje é reconhecível devido a uma intervenção arquitetónica recente. Está associada à presença de Camões na vila. O edifício original datava do século XV. Os defensores do exílio em Constância têm relacionado várias documentação a favor da sua tese. Do ponto de vista histórico, ainda não apareceu a prova definitiva, mas ninguém consegue justificar também o porquê de uma tradição tão arraigada.
Ao longo do sereno Tejo, suave e brando, num vale de altas árvores sombrio, estava o triste almeno, suspiros espalhando ao vento e doces lágrimas ao rio. De certeza certa, sabe-se que em cerca de 1545, depois de regressar do Ribatejo, Camões partiu para Marrocos. À semelhança dos filhos de Dom João I, a ínclita geração foi estrear-se nos combates aos mouros, do outro lado do Mediterrâneo. Desta arte, a vida noutra fui trocando. Eu não, mas o destino fero, irado, que eu, ainda assim, por outra não trocara. Fez-me deixar o pátrio ninho, amado, passando o longo mar que, ameaçando, tantas vezes me esteve a vida cara. Agora, experimentando a fúria rara de Marte, que com os olhos quis que logo visse e tocasse o acerbo fruto seu. Experimentou as fúrias de Marte. 3 anos depois voltou ferido, manquejando de um olho. A estreia de Camões como soldado deu-se logo à chegada no Estreito de Gibraltar, num confronto com os turcos, ou terá sido numa sortida a partir de Ceuta? Também não há certezas. Praça conquistada, mas não segura. Marrocos era o ponto de passagem das grandes rotas comerciais que vinham de África e do Mediterrâneo. As razões económicas pesaram na primeira expedição africana, mas havia outras motivações, como por exemplo as religiosas. Cristianizar terras infiéis. No século XVI, esta região norte-africana seria quase familiar a portugueses e espanhóis. Muitos fugitivos das perseguições religiosas da península, judeus e mouros, tinham-se estabelecido aqui com os seus modos de vida ainda hoje visíveis, na Medina de Tetuão. No tempo de Camões, o português e o castelhano não seriam línguas desconhecidas, e o cereal marroquino talvez fizesse algum do pão comido no outro lado do Estreito de Gibraltar. Os portugueses, ao dominarem Ceuta, tentavam também minimizar os efeitos da pirataria mourisca no tráfego marítimo. Dadas as circunstâncias específicas da cidade, como baluarte defensivo da área do Estreito de Gibraltar, estabeleceram uma praça militar. Parte destas muralhas e baluartes foram erguidas no período português. Atualmente muito alteradas pelas sucessivas reconstruções e acrescentos, constituem o mais imponente monumento de Ceuta. O fosso, uma obra de engenharia notável, ainda hoje é navegável, embora com utilizações meramente turísticas. Faz a comunicação entre as águas das baías Norte e Sul. Os árabes chamavam-lhe Al-Suhai. Do alto das muralhas pode controlar-se a entrada de qualquer intruso. A saída dos portugueses de Ceuta foi uma consequência da União Ibérica, que juntou as duas coroas da península. A razão da união das duas coroas também esteve aqui em solo norte-africano, na Batalha de Alcácer Quibir. Completamente remodelada nas últimas décadas, a cidade ainda mantém algumas memórias portuguesas. A primeira igreja, a primeira missa em solo africano, a presença de Luís de Camões. A Rua de Camões é a principal artéria de Ceuta. É também a mais importante rua de comércio, a mais agitada, pisada todos os dias por centenas de pessoas que, na melhor das hipóteses, conhecem Camões como um poeta português ou espanhol. Poucos saberão que a bandeira que representa a região é semelhante à bandeira das Quinas, portuguesa. Uma das poucas cartas atribuídas a Luís de Camões veio de Ceuta. Lastima-se a um amigo
por a mudança de lugar não alterar a dor e o sentimento. E de saber as coisas a passar por elas, há mais diferença que de consolar a ser consolado. Mas assim entrou o mundo e assim há de sair, muitos a repreendê-lo e poucos a emendá-lo. Em 1548, Ceuta ficava para trás. No regresso a Lisboa, aguardavam Luís de Camões outras batalhas, as do amor, as de sempre. Amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. Seria Dona Francisca de Aragão valida da Rainha Dona Catarina? Ou a própria infanta Dona Maria, filha de Dom Manuel? Quem seria a dama misteriosa dos painéis do Palácio de Fronteira? Na biografia fantástica de Camões dá-se como certa uma relação amorosa com a infanta Dona Maria. A dama terminou os dias retirada dos prazeres do mundo, no convento de Carnide, e está sepultada na Igreja da Luz. Uma lápide colocada a meio do corredor da nave central assinala o lugar onde repousa a infanta, filha de Dom Manuel, irmã de Dom João III. Outra das damas de alta estirpe apontada como amada do poeta foi Dona Francisca de Aragão, valida da Rainha Dona Catarina. Deveria estar sepultada aqui na igreja de São Roque, sob os olhares de São Francisco de Borja, parente de seu marido. Francisca morreu em Espanha e lá ficou. À vista da igreja de São Roque, ergue-se, no meio de uma praça que leva o seu nome, a estátua de Luís de Camões. Inaugurada no século XIX, mostra um Camões altivo, um soldado vencedor coroado do loureiro dos heróis. Não um visionário eternamente enamorado e eternamente perdedor. Tenho a impressão que ele tinha uma ideia do amor completamente idealizada, uma ideia de amor que é influenciada particularmente pela cortesania, pelas cortes de amor, pela poesia provençal, e que lhe criava em relação ao amor um ideal de tal maneira superior que as mulheres não conseguem chegar lá. De modo que esse terá sido talvez uma das explicações. A crer nas interpretações de alguns biógrafos, Luís de Camões vivia entre a dor dos amores impossíveis, as aventuras rocambolescas, as conversas bem pensantes e os desabafos da pena no papel. Seria esta talvez a vida possível de um moço fidalgo letrado, talentoso, mas arrastando-se numa eterna penúria. Em Lisboa demorava-se pelo convento de São Domingos, onde tinha alguns confidentes dominicanos, mas o largo de São Domingos haveria de trazer-lhe dissabores. No dia da procissão de Corpo de Deus, dia soleníssimo, estando o rei e a corte em Lisboa, o poeta envolve-se numa questão em defesa de uns amigos, fere um servidor da Casa Real e é preso. É preso e é levado para o tronco. Levado para o tronco, onde está 9 meses, que, em minha opinião, lhe fizeram muito bem, porque assentou ideias acerca dos Lusíadas. O tronco de Lisboa não era longe do Largo de São Domingos, mas desde o século XVI muita coisa mudou na fisionomia da cidade. A prisão onde esteve Luís de Camões já não existe, mas na toponímia mantém-se um misterioso pátio do tronco a recordar a prisão desaparecida. O túnel está cheio do retrato de Camões pintado nos azulejos, uma homenagem contemporânea a clamar pela atenção dos distraídos. E Luís Vaz? Atrás das grades a amargar a injúria da privação da liberdade por ter posto a mão no tal Gaspar Borges, porque a honra assim o exigia. E quanto às novas que na vossa me pedis, aguardei, pondo à parte a muita necessidade que de vós me faz ter, que já não quero que as façais por mais amizade. Sabereis que eu ando não de paz, mas de guerra lá os deu. E porque ladrar sem morder nesta terra é como bruxa de papel que dá grande estouro e não leva pelouro,
Grandes mãos de ferro, capuzes de lâminas, massas de Hércules e golpes de Amadis, tudo contra o pobre Camões. Naquela época era preciso ser-se adulador, ser-se acomodatício, enfim, assediar de certo modo o poder com a sua presença e ser humilde e não perder a vontade. Ora, Camões não era nada disso. Camões era um homem orgulhoso, de humilde também não tinha grande coisa, tinha muita consciência do seu talento, do seu gênio extraordinário enfim, tinha mau feitio. A verdade é que se malquistou com muita gente e, portanto, não tinha de modo nenhum o perfil psicológico para, digamos, se dar bem com o poder e tirar do poder as benesses que poderia ter tirado. O rei perdoa ao poeta as ofensas que desconhecemos. Camões deixa esta Lisboa sufocante e parte na nau São Bento com destino ao Oriente. Lá longe, todos os braços são necessários e o mar e a distância lavam as pequenas ou grandes nódoas da vida passada. A viagem demorou meio ano. Era assim naquele tempo. E embora nada conste sobre como terá decorrido, parece que a chegada à Índia não foi isenta de contratempos. Era o normal. Com a entrada na Barra de Goa, começava uma outra etapa da vida de Luís de Camões. Durou cerca de 15 anos. O século XVI viu crescer a imigração para a Índia. Funcionários régios, artífices de muitas artes, gente à procura da fortuna. Camões era mais um que vinha servir ao rei, a Índia. O Oriente foi o encontro com outras gentes, outros costumes e culturas diversas que já existiam muitos séculos antes de Portugal se ter tornado uma nação. Como as ruínas da ilha de Elefanta, em frente a Bombaim. E Luís Vaz enfrentaria os templos escavados na lava vulcânica por homens de outras fés com o fascínio dos deslumbrados? Lembrar-se-ia deste lugar mais tarde, quando imaginasse a Ilha dos Amores? Uns anos antes da chegada de Camões, os portugueses tinham conquistado Bombaim e a ilha de Elefanta ao sultão de Gujarat, instalando-se no local. O nome de Elefanta foi dado pelos portugueses. Atualmente, o santuário é um destino turístico onde vagueiam vendedores de souvenir, turistas e bichos. Instados a contar a história do local, os guias costumam acentuar que os portugueses que ocuparam o lugar utilizavam algumas estátuas para praticar tiro. Algumas, de facto, têm os corpos dilacerados. As festas de Holi arrastam a Índia na celebração da chegada da primavera. Na origem está um drama vivido nos tempos míticos por deuses que se comportam como homens. Têm paixões, ódios e invejas. Lutam, vencem e podem ser compassivos. A festa de Holi é sempre barulhenta, colorida e exótica. Nesses dias andam à solta os espíritos brincalhões que lançam lama sagrada e pós coloridos. Os homens disfarçam-se, pintam o corpo com cores berrantes, cantam e vão ao templo homenagear os seus deuses. A empresa dos descobrimentos e toda a parte que ele teve como errante
em consequência dessa nossa presença no Oriente, lhe dá uma forma de viver o seu tempo que talvez nenhum dos outros tenha tido, e por isso ele tem uma individualidade tão grande, mesmo no contexto da literatura europeia da época. Agora, peregrino vago e errante, vendo nações, linguagens e costumes, céus vários, qualidades diferentes, só por seguir com passos diligentes a ti, fortuna injusta que consume-nos as idades, levando-lhe adiante uma esperança em vista de diamante, mas quando das mãos cai se conhece que é frágil vidro aquilo que aparece. Em Goa, Camões foi acolhido à beira do rio Mandouvi, na casa de Garcia da Horta, o boticário, autor de Colóquio dos Simples e das Drogas da Índia. Com o seu hospedeiro, deve ter tido contacto com as fabulosas ervas e plantas de que o Oriente é pródigo. Da amizade entre os dois, surgiram os versos. Os primeiros versos impressos de Camões apareceram no Colóquio dos Simples. Vezes sem conta, deve ter acompanhado o boticário na tarefa de misturar folhas e raízes, descobrindo-lhes os segredos e as virtudes. Os mesmos saberes e os mesmos gestos praticados ainda hoje pelo ervanário hindu Rama Paliankar. Construído em memória de Vasco da Gama, o Arco dos Vice-Reis indica a entrada da velha Goa. No tempo de Camões, as ruas ainda se chamavam de Direita, da Cordoaria, do Mata-Porcos, de Mestre João. Eram bem diversos os seus tráfegos. Goa contava então com mais de 300 mil pessoas, muito mais gente do que Lisboa ou Londres. Atualmente, os caminhos da Cidade Velha são apenas acessos que levam a outros destinos. Com o tempo, as casas fugiram do rio e dos lugares pantanosos e insalubres. Procuraram lugares mais altos, com melhores ares. Mas até essas casas já estão envelhecidas, e os goeses de hoje procuram bairros afastados das glórias da história antiga. A feira ao ar livre já não é o mercado que outrora juntava bens de toda a espécie, escravos, cavalos árabes e persas, especiarias e tecidos, e que Camões tão bem deve ter conhecido. Agora vende-se apenas o essencial para o consumo das casas de família, frutas, legumes das quintas dos arredores. No século XVI, Goa era capital do Império Português no Oriente. Um viajante da época descreveu extasiado o movimento de pessoas e bens na cidade. Falou das embaixadas enviadas por príncipes indianos que tinham assuntos a tratar com os portugueses, da cidade magnífica, com enormes casas e jardins. Por ano, mais de 2.000 navios circulavam no porto de Panjim. Goa era a Goa dourada. Em 500 anos, a Cidade Velha transformou-se num lugar pouco habitado, mero destino turístico onde se erguem os conventos e igrejas que conquistaram para Goa o título de Roma do Oriente. Ruínas e lápidas quebradas, cheias dos nomes das famílias reinóis, gente que veio do reino, são as testemunhas desse passado de opulência cristã que se viveu aqui. Em meados do século XX, uma estátua triunfante de Luís de Camões dominava o centro desta praça. Hoje está recolhida no Museu Arqueológico de Velha Goa, misturada com outras relíquias da história. De Goa para Lisboa. Desiludido, o poeta confessa as suas mágoas a um amigo. Afinal, apesar da opulência, os fados não se compadeciam.
Depois que dessa terra parti, como quem o fazia para o outro mundo, mandei enforcar a quantas esperanças dera de comer até então, com pregão público, por falsificadores de moeda. Enfim, senhor, eu não sei com que me pago saber tão bem fugir a quantos laços nessa terra me armavam os acontecimentos, senão como vir para esta, onde vivo mais venerado que os touros da Merciana e mais quieto que a cela de um frade pregador. Da terra vos sei dizer que é mãe de vilões ruins e madrasta de homens honrados. Mas a Índia, mãe de vilões ruins, também sabia tornar-se uma festa dos sentidos. Mal se afastasse dos aventureiros, das intrigas ruins, das danadas invejas, esquecendo assim gratidões da terra, largada à espada, talvez Camões esquecesse os desenganos do embalo de uma dança Kathak em honra de Krishna. O Oriente, que podia ser um festim de iguarias raras, tornou-se para Camões uma mesa de pratos apenas cheios de versos. Pelejou duro, foi preso e não encheu os bolsos de ouro como tantos outros. A esta distância, poderia considerar-se um grande fracasso. A má fortuna parecia persegui-lo. O naufrágio na costa chinesa foi um desses desconcertos da sorte de que ele próprio fala em Os Lusíadas. Terá acontecido? Mas em que parte da China? As opiniões dividem-se sobre o assunto. Há quem advogue que foi em Macau, lugar onde o poeta teria vivido algum tempo. Mas não há documentos sobre isso. Eu acho muito pouco provável que Camões tenha estado em Macau. Curiosamente, as referências que ele dá sobre a China são muito pobres. Ele limita-se a falar do soberbo império e fala também do imperador chinês, introduzindo uma informação errada. Diz que o imperador chinês era eleito entre uma elite guerreira, digamos assim. Essa informação, quando comparada com as notícias que nós temos da época, é perfeitamente falsa e é muito provável que o Camões a tivesse lido em algum dos livros portugueses disponíveis então, e nomeadamente numa história do descobrimento da Índia, escrita pelo Fernão Lopes de Castanheira. Diz a lenda que no naufrágio Camões terá salvo o manuscrito de Os Lusíadas, levando-o preso nos dentes até chegar à terra. No desastre teria perecido uma moça china que o servia e por quem Camões sentia muito afeto. Dinaman, nome de ninfa. Ah, minha Dinaman, assim deixaste quem não deixara nunca de querer-te. Ah, ninfa, já não posso ver-te tão azinha, esta vida desprezaste. Desgostoso, Camões ter-se-á refugiado nesta gruta, tendo como companhia o manuscrito Salvo das Águas. A tradição chama-lhe a Gruta de Camões, mas põe sem dúvida até mesmo a presença de Camões em Macau. É uma construção tipicamente romântica, porque, repare, associa o poeta, que é o poeta da nacionalidade, portanto, àquele lugar do Extremo Oriente onde os portugueses quiseram a determinada altura comprovar que tinham direitos históricos sobre ele. Portanto, é uma associação extremamente interessante do ponto de vista ideológico, mas não quer dizer que tenha fundamento histórico. No final da década de 60 do século XVI, o mar e o infortúnio levaram Luís Vaz ao outro lado do Índico, à costa oriental africana. Os portugueses dominavam uma faixa que ia de Moçambique até Zanzibar.
tentavam policiar os mares da região de modo a inviabilizar as rotas de comércio muçulmanas que prejudicavam os negócios da Índia. Novamente peregrino e errante, Camões desembarca em África. Outro mundo, muito diferente da Índia, onde serviram o rei e as musas. Talvez Camões já tivesse perdido as esperanças de ser bem-sucedido no ultramar. Os relatos que ficaram desse tempo dão conta de um homem acabrunhado pela desdita, sem dinheiro e a sobreviver graças aos amigos. Foi em 1569 em Moçambique, quando o Diogo do Couto o encontra em Moçambique, numa situação muito miserável, e ele estava a acabar os Lusíadas e estava, nessa altura, a tentar reunir uma outra obra que nós pensamos que seria a lírica, a que ele chamava o Parnaso, ou que pelo menos o Diogo do Couto chama o Parnaso de Luís de Camões, obra essa que lhe foi roubada. E isto é realmente alguma coisa de extremamente intrigante e que contribui para a lenda, enfim, das coisas extraordinárias que rodam em volta da biografia de Camões. Camões demorou-se um inverno inteiro em Moçambique. Aguardava que algum capitão bondoso o levasse de graça para Lisboa. O cronista Diogo do Couto, que o encontrou na maior das misérias, conta que até a roupa que o poeta vestia fora obra da caridade dos amigos. Foge-me pouco a pouco a curta vida, e por caso é verdade que ainda vivo. Vai-se-me o breve tempo dante os olhos, choro pelo passado, e enquanto falo, se me passam os dias, passo a passo, vai-se-me enfim a idade e fica a pena. Vênus e Marte, a guerra e o amor, haviam tomado conta desta vida que conhecia então momentos de desânimo. Era tempo de retomar a nau rumo ao porto de partida e dar a conhecer a grande obra, os Lusíadas. Dai-mo a fúria, grande e sonorosa, e não de agresta vena ou flauta ruda, mas de tuba, canora e belicosa, que o peito acende e a cor ao gesto muda. Dai-me igual canto aos feitos da famosa gente vossa, que a Marte tanto ajuda, que se espalhe e se cante no universo, se tão sublime preço cabe em verso. Camões chega a Lisboa em 1570. A corte está mudada. 2 anos antes subirá ao trono o rei adolescente Dom Sebastião, a quem competirá autorizar a edição de Os Lusíadas. A biografia lendária também refere que Camões terá ido ao Paço para ler o poema ao rei e à corte. Apontam-se até lugares possíveis, mas o documento existente é apenas o alvará que autoriza a publicação. Pelo serviço prestado, El Rei concederá a Luís de Camões uma tensa anual de 15.000 reais brancos. A obra canta à maneira das epopeias de Homero os principais feitos dos portugueses nas partes da Índia. Ó glória de mandar, ó vã cobiça desta vaidade a quem chamamos fama, ó fraudulento gosto que se atiça com a aura popular que honra se chama. Que castigo tamanho e que justiça fazes no peito vão que muito te ama. Que mortes, que perigos, que tormentas, que crueldades nele experimentas.
A obra saiu da oficina de António Gonçalves em julho de 1571. A Inquisição não encontrou nada escandaloso a obstar à publicação. Um hino à grandeza de uma nação à beira de uma grande crise. Cerca de 7 anos depois, Dom Sebastião perdia-se em Alcácer Quibir. Podemos dizer que os Lusíadas, por um lado, são o poema da grandeza de Portugal, mas, por outro lado, são um prenúncio da decadência do nosso país, sobretudo da decadência do seu domínio no mundo e da decadência a partir dos costumes. Os Lusíadas são também um grande manifesto em relação à importância da unidade europeia e à preservação da civilização europeia. Claro que, como homem do seu tempo, Camões tende a ver o mundo dividido entre os fiéis ao cristianismo e os infiéis, ou seja, ao mundo árabe. E depois tende até a encenar ou teatralizar esse tipo de oposição, quando Baco se transforma em sacerdote muçulmano e procura iludir os portugueses quanto à fé que os povos encontrados praticavam. Tudo isto são expedientes para traduzir essa mesma ideia. Os muçulmanos eram os rivais dos portugueses nas partidas da Índia. Eram eles que intrigavam junto dos príncipes indianos para manterem os portugueses afastados das redes de comércio do Oriente. De um lado, os cristãos, os portugueses. Do outro, os infiéis, os muçulmanos. Esse era o mundo de Camões, e o poeta, apesar de ver muito mais além, era um homem que não podia fugir ao seu tempo. Os Lusíadas cantam a aventura de um povo, os lusitanos, os descendentes de Luso, personificados por Vasco da Gama. Fora ele o homem a abrir os mares e a chegar à Índia por um caminho até então desconhecido. Gama simboliza o espírito indomável que não teme forças mais poderosas que o tentam fazer desistir. Os deuses estão contra os portugueses e vão interpondo escolhos no seu caminho. Mas ao ver que os ânimos não esmorecem, outros deuses tomam o partido dos navegadores. Nesta frescura tal, desembarcavam já das naus os segundos argonautas, onde pela floresta se deixavam andar as belas deusas como incautas. Algumas doces cítaras tocavam, algumas harpas e sonoras frautas, outras, com os arcos de ouro, se fingiam seguir os animais que não seguiam. Por outro lado, é óbvio que só um monstro de insensibilidade é que pode ficar insensível à beleza e à opulência dos Lusíadas, da poesia do Camões em geral, e até dos Lusíadas, como é óbvio, não é? E Luís Vaz? Como era o homem que se esconde na obra? Qual o seu verdadeiro retrato? Segundo Manuel Severino de Faria, um biógrafo que não o conheceu, era de meã estatura, grosso e cheio de rosto, e algum tanto carregado de fronte. Tinha o nariz comprido, levantado no meio, e grosso na ponta. Afeiava-o notavelmente a falta do olho direito. Sendo mancebo, teve cabelo tão louro que tirava-o açafroado. Retrato, vós não sois meu. Retrataram-vos muito mal, que, a serdes meu natural, foreis-mo fino, como eu. A primeira vez que vi algo sobre o Camões que me lembrasse gente, vida humana de carne e osso, foi aquele surpreendente retrato da prisão, em que o homem está sentado a uma mesa a mostrar um prato de arroz, um prato de uma comida que lhe serviam que era fraquíssima, não é? Vêem-se as grades, vê-se o sol pôr, atravessando as grades, e ele tem os grilhões abertos aos pés. De forma que foi esse retrato que me fascinou. Camões era um católico ortodoxo, com certeza. Ortodoxo no sentido da sua fé, provavelmente menos ortodoxo no sentido de que Camões tem uma forte presença do platonismo. E a filosofia de Platão, de um modo geral, era rejeitada pelo pensamento da Igreja, desde concílios muito anteriores ao tempo de Camões. Sobre os rios que vão por Babilónia me achei, onde sentado chorei as lembranças de Sião e quanto nela passei.
Ali o rio corrente de meus olhos foi manado, e tudo bem comparado. Babilônia ao mal presente, Sião ao tempo passado. Ele é uma das personagens dos Lusíadas. Ele fala em seu nome pessoal e chega a contar o episódio do naufrágio, portanto, uma coisa que lhe aconteceu, não é? De maneira que a voz do Camões, enquanto personagem daquilo que está a escrever, é muito constante. E na lírica, pois ele exprime todas as contradições do seu eu, todo o debate entre a razão e o sentimento, às vezes até todo o absurdo da vida, em termos de quem viveu esses conflitos. E, portanto, de algum modo, encena-se como personagem. É, de facto, uma tentação fazer a biografia de Camões a partir da sua obra, porque ele convida-nos, por assim dizer, a isso. Ele, de tal maneira, entretece certas circunstâncias da sua obra com a sua vida. Tantas vezes nos diz que aquilo é verdade vivida por ele, que ele é um homem de carne e de sentidos, que nós somos convidados, por assim dizer, a imaginar o que terá sido a vida dele. Eu penso que nós estamos, e eu digo nós porque eu própria gostaria de o fazer, julgamos que, descortinando uma determinada biografia de Camões, através da obra e através, enfim, de toda a documentação que temos, não é muita, mas sempre é alguma, que seríamos capazes de encontrar essa figura extraordinária que é o poeta. Em prisões baixas fui um tempo atado, vergonhoso castigo de meus erros, ainda agora arrojando levo os ferros que a morte a meu pesar tem já quebrado. Sacrifiquei a vida a meu cuidado, que amor não quer cordeiros nem bezerros. Vi mágoas, vi misérias, vi desterros. Parece-me que estava assim ordenado. Camões morreu. A data e o lugar da morte também não estão definitivamente estabelecidos. Tudo leva a crer que fosse no ano de 1580. Talvez este lugar da calçada de Santana tenha assistido aos seus derradeiros momentos. Na pobreza, sobrevivendo das esmolas que o fiel escravo Jau ia pedindo na rua pela calada da noite. A tradição condena-o a este fim triste e solitário. A tradição também diz que foi enterrado na ermida de Santana, já desaparecida, onde hoje se ergue o Instituto Câmara Pestana. Recebeu um funeral de indigente, ou seja, a vala comum. Uma placa assinala o local e refere-se que mais tarde foram levantados os ossos para seguirem para uma sepultura mais digna. Nos Jerónimos, encontra-se apenas um túmulo vazio. A morte ocorre num momento dramático da história portuguesa. O rei também morrera sem deixar herdeiros, e o país fica à mercê de uma crise de sucessão. Portugal estava em estado de choque com o que tinha acontecido 2 anos antes em Alcácer Quibir. O rei tinha morrido, alguns pensavam que não, mas enfim, tinha acontecido um desastre tremendo, toda a nobreza tinha ficado, toda a juventude da fidalguia tinha sido morta, eram raros os que tinham regressado, e Portugal ia perder a independência, previa-se, e foi o que aconteceu. E portanto, que Camões tenha morrido nessas circunstâncias. Quando Portugal vai perder a independência, torna-se realmente um símbolo poderosíssimo. E, portanto, creio que é aí que começa a surgir a ideia de que Camões é um símbolo da grandeza de Portugal, grandeza essa que se vai apagar, que se apaga com Camões. Mas eu compreendo muito bem que um povo o assuma como um mito. É isso que realmente, aquilo que fala à imaginação, aquilo que faz mover montanhas, é como dizia Fernando Pessoa, o mito é um nada que é tudo. E Camões é um desses mitos. Todo o tempo é feito de mudanças, disse Camões. Outros ventos sopravam na história. O ideal da Índia começava a declinar. O Oriente passava de lugar de riquezas incontáveis a sorvedor de homens.
As lápidas dão conta dos que tombaram, sem voltar a ver o Tejo. Bassaim, à beira do Mar das Índias, pertenceu ao reino de Cambaia, mas foi tomada pelos portugueses para defender os seus domínios na costa indiana. Era a sede da Corte do Norte, pela sua importância estratégica e a riqueza. 5 conventos, 13 igrejas, sobrados e palácios, uma casa da moeda, um centro de construção naval. A riqueza da Bassaim convertida em ruínas. A cidade muralhada foi vencida definitivamente no século XVIII pelos Marathas, depois de um cerco em que morreu quase toda a guarnição, perto de 800 homens. Os atacantes, uma coligação de senhores contrários aos portugueses, perderam 5.000 homens, mas saíram vencedores. Bassaim tornou-se uma cidade fantasma. As igrejas, os conventos, deixaram de fazer sentido e os convertidos de São Francisco Xavier regressaram às suas antigas crenças, bem longe das construções portuguesas. Tudo aconteceu muitos anos depois da morte de Camões, em Lisboa. Bassaim é o mito da Índia e é o passado. E hoje em dia, o português ainda será a língua de Camões? O dia em que nasci, Moura e Destino. É ferida que dói e não se sente. É um contente em não deixar andar. É dor que joga nas asas. Dá igual canto aos feitos da famosa gente vossa que marca tanto ajuda, que se espalha e se canta no universo, se tão sublime preço cabe em verso. Quando os